Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos seguindo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica e nesse compêndio estamos estudando essa primeira parte da revelação de Deus. Deus que abre o seu coração e se revela a nós, porque Ele quer fazer conosco, o seu povo, em Jesus Cristo, seu Filho, na força do Espírito Santo. E temos ouvido falar nessa revelação de tradição, Sagrada Escritura e magistério. Mas vamos nos debruçar agora sobre as Escrituras, isto é, a parte que está escrita da revelação. E a pergunta número 20 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica é: o que é o cânone das Escrituras? Cânone significa uma lista de livros. No caso, é a lista completa dos livros sagrados que a tradição apostólica levou a Igreja a discernir. A tradição apostólica ajudou a Igreja a dizer quais são os livros do cânone sagrado. Então, para nós, por exemplo, a Bíblia tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo. Mas você pode folhear do Gênesis ao Apocalipse e não vai encontrar uma lista desses livros. Isto é, não há nenhuma passagem da Sagrada Escritura que diz assim: o Senhor revelou. No caso, teria que ser, da Sagrada Escritura inteira, a um evangelista, a um apóstolo, alguém que ele escolhesse após Cristo. O Senhor revelou que os livros sagrados são esses. E aí viria uma lista de Gênesis, Apocalipse. Não há isto na Bíblia. Como saber, então, qual a lista dos livros sagrados? Aqui é interessante observar que mesmo quem não aceita a tradição, quem diz que não, eu só acredito naquilo que está escrito, mesmo esses têm que admitir que a lista dos livros sagrados segue uma tradição que a Igreja recebeu e que o magistério discerniu. Então, percorrendo a Bíblia, repito, não há essa lista. Esta lista a Igreja foi elaborando sob a luz do Espírito Santo, fundamentada na tradição da Igreja, daqueles que foram sempre dizendo: estes são os livros sagrados. Isso é importante, uma definição dessa. Senão, de vez em quando poderia aparecer alguém com um livro novo e dizer: olha, aqui está um livro de Deus. Aliás, nós sabemos que já era um costume no início do cristianismo, por exemplo, que de vez em quando alguém escrevesse algum texto, mas por própria invenção, própria criatividade, e depois, para dar autoridade, atribuía Evangelho segundo Barnabé, segundo Bartolomeu, Evangelho segundo Simeão, e dizia: aqui está um livro sagrado. Quem que poderia dizer? Quem que teria autoridade para dizer não? Não há nada. Os livros sagrados são outros e este não faz parte da lista. Quem tem autoridade para dizer isto, quem recebeu a incumbência de fazer esse discernimento, é a Igreja, é o magistério. Por isso, agradeçamos a Deus que prometeu o Espírito Santo para guiar a Igreja, conduzi-la no caminho certo, e aí deu-lhe a graça necessária para discernir a vontade de Deus em matéria tão importante. Para que você acolha esse discernimento da tradição e do magistério, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.